O seu destaque da rodada. Meu destaque é o seguinte: pela segunda vez, o Flamengo vence, mas não encanta. Certamente o Felipe Luiz vai dizer na entrevista que, se for para escolher entre jogar bem e vencer, ele prefere vencer, ele quer fazer as duas coisas. Mas o grande barato do Flamengo do Felipe Luiz era justamente encantar. Se ele virar um time em que ele vence, mas não encanta, ele vai virar um time normal e o Felipe Luiz vai acabar se tornando um treinador normal. Acho que o Felipe, inclusive, hoje tomou algumas decisões muito erradas. Mas a vitória do Flamengo foi merecida, porque ele foi muito melhor do que o Vitória, o que era obrigação, porque tecnicamente não há comparação entre os dois times. Mas, Mili, olha os números do Felipe Luiz no Flamengo. 30 jogos, 21 vitórias, 8 empates, uma derrota, aproveitamento 79%. Pode não estar encantando no futebol, mas nos números tá encantador. Então, vou falar agora o ponto de vista de quem seca o Flamengo. O Renato deu o ponto de vista de quem estava querendo que o Flamengo ganhasse. Eu estava aqui secando o Flamengo. É horrível, Renato. Voltamos àquela fase em que é horrível secar o Flamengo. É uma coisa assim, você seca sabendo que o Flamengo vai fazer um gol. Porque eu até entendo você falar, não tá jogando bem, mas no primeiro tempo meteu bola na trave, podia ter feito 3 gols, podia ter acabado o primeiro tempo 3-0. Acho Mas, também que ele tomou decisões erradas, mas o Flamengo foi superior, poderia ter empatado. Sim, verdade, porque é um time que vai todo para frente. Mas eu acho que é um time que vai voltar a jogar bonito em questão de 5, 4, 3, 2, 1, vai jogar bonito. o problema é que ele está perdendo, continua perdendo. Com 5 minutos hoje, com menos de 5 minutos, o Flamengo perdeu 2 gols feitos. Um com o Sim. Gerson dentro da área, chutou em cima do goleiro, e a outra com o Cebolinha, cabeceando diante do goleiro também, cabeceou para fora. Então, Sim. esse é Esse um dos grandes problema, problemas do Flamengo. Renato, Mas esse esse é um problema vem problema de muito longe, né? antigo. Da falta Isso, de confiança, exatamente. antigo, né? Exatamente. Esse aí eu não consigo atribuir ao Felipe Luiz, porque isso aí já vem de bastante tempo. É, Impressionante como esse time do Flamengo cria a situação, mas perde gol. O Juninho também, né? Perdeu duas, uma dentro da área, sozinho, de frente pro goleiro, e a Na outra trave. acertou o travessão. A da trave eu até desculpo, né? A da trave ele chutou bem, tá? A bola na trave, embora o Skank alerte a todo mundo que não altera o placar, mas a bola na trave é sempre um lance muito legal, muito bonito, né? A bola na trave eu não o culpo, não, mas a outra foi de perna de pau. Agora, Trajano, para quem não tá nem secando nem torcendo, o Flamengo tá fazendo o que tem que ser feito. Tá vencendo jogos, fez uma viagem muito difícil, né? Que demorou 24 horas, fez só um treino antes de enfrentar, depois do jogo na Libertadores contra o Deportivo Táchira, fez só um treino antes de enfrentar a Vitória. Então é um time que estava cansado e mesmo assim conseguiu a vitória de 2-1. então conseguiu um milagre, né? Um treino, né? Porque com esse calendário aí, conseguir um treino entre um jogo e outro já é muito, né? O Renato estava falando e a gente concordou que essa falta de pontaria é incrível do Flamengo, vem se arrastando há muito tempo. E o Flamengo jogou muito melhor. Agora, se tivesse, vamos dizer o seguinte, Renato, vai para você. Se tivesse feito esses 2 gols que com 5 minutos o Flamengo perdeu, estaria tudo bem? Você estaria mais satisfeito? Esse seu comentário inicial seria o mesmo ou não? Não, porque seria muito provavelmente uma goleada, Trajano. Se faz 2 gols com 5 minutos em cima do Vitória, no Barradão, ia fazer uma goleada, porque o Vitória ia sair desesperado. O Vitória está muito pressionado pela torcida, porque vem de resultados muito ruins. O Vitória tem uma vitória, sei lá, em 6, 7 jogos, uma coisa qualquer. O PVC talvez tenha essa estatística melhor do que eu. Mas aí, aposto que teria goleado se tivesse esses 2 gols. E aí era outra história, outra situação. Aí provavelmente eu estaria batendo palmas de pé para o Felipe Luiz, como aliás eu costumo fazer. Eu sou um filipista total, né? Eu considero o Felipe Luiz o meu apóstolo, né? Teve Jesus e o apóstolo é o Felipe Luiz. Então, eu já vou até dizer para Mili, para de secar, Mili, não perde tempo. Você está gastando a sua energia à toa, entendeu? Torce a favor, você vai ser mais feliz. Não seca o Flamengo, não, que é roubada. O PVC, você tem os números do Vitória? O Vitória finalizou 5 vezes e o Flamengo 14. Das 14 do Flamengo, 8 no alvo. O Flamengo foi melhor no jogo. Mas aí tem um ponto que eu acho
do que o Renato está dizendo, e está dizendo também, a Miri também, mas assim, a questão de você viajar para São Cristóbal, por isso que eu brinquei com São Cristóbal, porque você voltar de São Cristóbal na sexta-feira, né, você desce em San Antônio, desce em Caracas, pega um voo para San Antônio, desce em San Antônio, pega um ônibus para São Cristóbal, que demora mais 1 hora e meia, 1 hora e 15, vai, nessa estrada cheia de cruzes, que cheia de curvas. Aí você volta tudo para pegar o avião, para voltar para San Antônio, para voltar para Caracas, para voltar para Salvador. Então, isso tem um peso em relação a jogar e perder gols. O Flamengo está jogando, o Flamengo com o Felipe Luiz, o Flamengo perdeu 2 jogos nesse ano, que foram os 2 jogos em que o Felipe Luiz não era técnico. O Flamengo não está a caminho da maior invencibilidade na história do Brasil, que é a do Botafogo e do Flamengo, né? A história do Renato Sá, em 78, 79, porque não tá, porque perdeu 2 jogos que era o Flamengo, mas era o Flamengo reserva. Porque o Felipe Luiz está invicto a 28 jogos. 28 partidas do Felipe Luiz sem perder. Isso é precioso. Esse começo do campeonato, embora a gente esteja vendo Fortaleza bem, ninguém ganhou os 2 primeiros jogos, vai ser um campeonato de perde e ganha. Vai ser um triatlon, até porque o Mundial de Clubes vai atrapalhar muita gente no retorno dos Estados Unidos para jogar julho e agosto 14 jogos. Então, vai ser pesado. Ganhar um jogo como o de hoje, voltando de São Cristóbal, não perder, não deixar gols perdidos, mas não deixar 2 pontos lá em Salvador, assim como o Palmeiras, é muito precioso. Pode ser muito valioso ali na frente. Agora, Renato, tem uma mensagem aqui, ó, do Igor Carneiro. Obrigada, Igor. Lembrando para vocês deixarem o like, hein, que ajuda aqui o nosso fim de papo. Ele fala aqui, ó, esse negócio do Flamengo perder muitos gols vem antes da época do Mister, impressionante. É o que você estava falando, né? E como resolve isso daí? Se é que resolve, ou se tá ganhando, ou continua assim mesmo? Será que tem uma hora que isso vai pesar de verdade? Olha, se continuar perdendo muito gol num jogo, pode pesar. Hoje mesmo, se o BH não tivesse feito o segundo gol, pesaria e seria um empate horroroso. Agora, uma das características, por exemplo, do Flamengo perder tanto gol, eu não me lembro de antes de 2019, para ser sincero. Mas depois de 2019, é que o Gabriel, as pessoas esquecem isso, o Gabriel era artilheiro, fazia muito gol, mas perdia muito gol também. O Gabriel perdia mais gol do que fazia. Só que aquele time do Flamengo proporcionava a ele tantas chances que ele acabava fazendo gols e acabando artilheiro do coisa. Mas desperdiçava muitas chances, mesmo na fase boa dele. Agora, a única saída para isso é treinar finalização. É o que o Felipe diz que está fazendo. O Felipe diz, olha, eu estou treinando finalização, mas às vezes a coisa não acontece. Tem dia bom, tem dia ruim, tá? Enfim, só tem uma solução, treinar, treinar, treinar e treinar. Agora, concordo com a análise do PVC, quando ele lembra que o desgaste que o Flamengo teve no jogo em Tátira, o Flamengo jogou em Tátira nitidamente esgotado, né? Não foi à toa que ele ficou tocando bola no meio-campo, ele estava sem perna. Hoje ainda havia um resto desse desgaste, porque houve a viagem de volta. Só não teve a imigração de 1 hora e meia, mas o resto tudo teve. A viagem de avião, a estrada do cemitério, o cemitério numa estrada, isso tudo é das cruzes, isso tudo vai. E sim, o Flamengo merece um desconto em relação a isso, sim.